Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos aqui reunidos para a honra e glória de Deus, né? Deixa eu arrumar minha medalhinha, que ela não pode ficar escondida. Estamos aqui para mais um dia de leitura, né? Eu não digo que é estudo, porque eu não vou ensinar nada a ninguém. Eu estou estudando para mim, estou lendo para tomar conhecimento do Catecismo da Igreja Católica, tanto que eu já estou no parágrafo 1200, no artigo 2º, já na segunda metade, na segunda parte do Catecismo, porque eu já vinha estudando, mas eu estava na fila para a confissão, na última quinta-feira, e escutei as pessoas falando que preferem ter a oportunidade de ouvir, do que ter que ler. Então, eu falei, bom, já que eu gosto de ler, estou lendo, vou transformar esta minha leitura em vídeos para que as pessoas que assim se sintam à vontade, que prefiram, possam ouvir, E se quiserem acompanhar, mas como eu disse, não sou teólogo, não sou diácono, não, eu sou apenas um membro, um servo de Deus, que sou batizado e crismado, Então eu também tenho a missão da evangelização e o ler, estudar o Catecismo da Igreja Católica e levar ao conhecimento do público, das pessoas, dos irmãos, faz parte da missão missionária, que todos os batizados são missionários, todos os batizados e crismados principalmente, que confirmaram, que somos batizados quando crianças, não temos poder de decisão. Mas quando nos crismamos, nós falamos, não, concordo, e é isso mesmo, estou aí, sou servo, quero não só ser batizado, como quero servir a Deus, Então essa faz parte da missão de todos nós. Então a partir de agora, vamos fazer uma oração, Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus, que nos dê a sabedoria e o discernimento para a compreensão dessas palavras, para compreender qual é a vontade dele e o que a Igreja Católica nos ensina, sobre tudo que aprenderam do próprio Jesus. Então faremos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, vamos pedir também, rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que venha nos interceder e que fique conosco e nos ajude como mãe, que sempre ajuda seu filho nos estudos, que auxilia. Então, por favor, que Nossa Senhora possa vir em nosso auxílio também e que possamos aprender, absorver melhor as palavras e os ensinamentos do Catecismo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir também, invocar o nosso santo anjo da guarda, que está ao nosso lado. Eu tenho meu anjo da guarda aqui do meu lado, ele está do meu lado direito, que eu sempre peço para ficar aqui, que tem que ser na direita, Então não dá para ser diferente. Que é o meu lado mais habilidoso, vamos dizer assim. Então ele, como é a minha força, que vem de Deus através dele, ele é a minha força, é meu sustentáculo, é quem me dá, quem traz as minhas dádivas, as graças de Deus até a minha pessoa. Então vamos pedi-lo também para que nos auxilie nesses estudos, eu não sei, eu coloquei o nome do meu de Daniel, porque dizem, eu ainda não cheguei a essa conclusão, não sei o motivo, mas dizem que tem que ser, final tem que ter El, como arcanjo, São Miguel, São Rafael, todos eles têm El no final, por algum motivo, coisa da divindade, Então, como o próprio Daniel, o nome Daniel, do profeta.
Então eu coloquei o nome dele de Daniel por isso, eu ia colocar outro. Mas, como eu fiquei sabendo que tinha isso, então eu dei esse nome de Daniel, porque foi um profeta maravilhoso. E também é uma pessoa que merece, né? Inclusive pedir a Daniel que interceda por nós junto a Jesus, a nosso Deus maravilhoso, e nos conceda a sabedoria que necessitamos para uma vida reta diante de Jesus e na vossa igreja. Então daremos início agora, né? E vamos fazer oração e daremos início. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa estar nesse fica claro, fica escuro, porque eu estou usando uma lanterna para iluminar bem aqui as páginas, né, do livro, porque eu tenho 9 graus de miopia, então eu preciso de uma luz um pouco mais forte para poder fazer bem a leitura. Dá para ver aqui pelo meu peito como está bem mais claro, então o celular fica indo e voltando nessa luminosidade, tá? Vamos lá. Artigo 2º. Diversidade litúrgica e unidade do mistério. Tradição, liturgias e catolicidade da Igreja. Parágrafo 1200. Desde a primeira comunidade de Jerusalém até a Parúcia, o mesmo mistério pascal é celebrado em todo lugar pelas igrejas de Deus, fiéis à fé apostólica. O mistério celebrado na liturgia é um só, mas as formas de sua celebração são diversas. 1201. A riqueza insondável do mistério de Cristo é tal que nenhuma liturgia é capaz de esgotar sua expressão. A história do surgimento e do desenvolvimento destes ritos atesta uma complementaridade surpreendente quando as igrejas viveram essas tradições litúrgicas em comunhão na fé e nos sacramentos da fé. Enriqueceram-se mutuamente e cresceram na fidelidade à tradição e à missão comum à igreja toda. Isso aí já vi, esse sínodo da sinodicidade aí, né, não tá dando para entender porque que eles querem mudar a tradição, né? O Papa, que infelizmente aboliu o rito tradicional da cada igreja, né, das missas, é algo a ser revisto. Precisamos orar muito para o nosso Papa, para os nossos bispos que estão reunidos, para que eles enxerguem a verdadeira Igreja de Cristo e não mudem, né, e não queiram vir com ideia de mudanças. Mas graças a Deus lá dentro tem muitos bispos que são conservadores, graças a Deus. 1202. As diversas tradições litúrgicas surgem justamente em razão da missão da Igreja. As igrejas de uma mesma área geográfica e cultural acabaram celebrando o mistério de Cristo, compreensões particulares tipificadas culturalmente na tradição do apóstolo do depósito da fé. No simbolismo litúrgico, na organização da comunhão fraterna, na compreensão teológica dos mistérios e nos tipos de santidade. Assim como Cristo, luz e salvação de todos os povos, é manifestado pela vida litúrgica de uma igreja ao povo, é a cultura dos quais ela é enviada e nos quais está enraizada a igreja. A igreja é católica. Pode integrar em sua unidade, purificando-as todas as verdadeiras riquezas das culturas. Não é só porque tem culturas diferentes que tudo pode ser mudado, pode se adaptar às culturas de cada país, de cada povo,
Mas, né, no conjunto, assim, tem que haver uma unidade real da igreja. Não pode ser a bel prazer como os nossos irmãos protestantes, né? Parágrafo 1203. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja são o rito latino, principalmente o rito romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano, ou de certas ordens religiosas, e os ritos bizantinos, alexandrino ou cópita, siríaco, armênio, maronita e caldeu, obedecendo fielmente à tradição. O Sacrosanto Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera como iguais em direito e em dignidade todos os ritos legitimamente reconhecidos e que no futuro quer conservá-los e favorecê-los de todas as formas. Não nada de mudar, hein? Liturgia e culturas. Por isso, a celebração da liturgia deve corresponder ao gênio e à cultura dos diferentes povos, para que o mistério de Cristo seja dado a conhecer a todos os gentios, para levá-los à obediência da fé. Romanos 16, 26. Deve ser anunciado, celebrado e vivido em todas as culturas, de sorte que estas não sejam abolidas, mas resgatadas e realizadas por ele. É mediante sua cultura humana própria, assumida e transfigurada por Cristo, que a multidão dos filhos de Deus tem acesso ao Pai, para glorificá-lo em um só Espírito. Ou seja, a tradição deve ser respeitada. Nós devemos fazer as nossas tradições, os nossos ritos da missa, né, e todo o rito da igreja dentro da tradição e dos ensinamentos de Cristo. Na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, existe uma parte imutável, por ser de instituição divina, da qual a Igreja é guardiã, e há partes suscetíveis à mudança, que ela tem o poder e, algumas vezes, até o dever de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados. A diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas pode também provocar tensões, incompreensões e recíprocas, até mesmo cismas. Neste tempo, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Esta unidade não pode exprimir-se senão na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a Igreja recebeu de Cristo, e a comunhão hierárquica. A adaptação às culturas requer uma conversão de coração e, se necessário, a ruptura com hábitos ancestrais e incompatíveis com a fé católica. Ou seja, como tem muitos aí falando, né? Tragam todos para a igreja, porque a igreja tem que acolher a todos. A igreja sim tem que acolher a todos, mas não do jeito que estão. Para você se dizer cristão católico, principalmente católico, você precisa abdicar-se da vida passada. Você tem que deixar o seu homem velho e tornar-se um homem novo através do reconhecimento do seu batismo. Se você não é batizado, tem que se batizar. Se você já é batizado, tem que se confessar, buscar o arrependimento, confessar-se para buscar a absolvição dos seus pecados e a partir daí não tornar-se a pecar. Não adianta você ir para a igreja,
Estou frequentando, vou às missas, faço, comungo e está comungando com o pecado mortal da fornicação, né? Pecado contra a castidade, o sexto mandamento, que Deus me livre e guarde, você matou alguém, né? Que não matarás, o quinto mandamento. Você não honra seu pai e sua mãe, você desobedece seus pais, que é o quarto mandamento, né? Você xinga, você fala mal, você não dá um bom testemunho da sua educação que foi passada por eles. Tudo isso daí está infringindo os mandamentos. Você, teu pai fala, ou tua mãe fala, você responde, você não obedece, você xinga, né? Você grita com seu pai e com a sua mãe. Tudo isso é o mundo que está te ensinando, é o encardido, filha. Filhos, né? Isso é encardido, que está ensinando tudo isso para vocês, porque eles não querem a unidade. O encardido, né? Diabo significa divisão, e ele quer causar essa divisão, essa ruptura dentro da própria família. O marido que trai a esposa que trai o marido, né? A desobediência também. O homem é o cabeça da mulher, mas não é dono, tá? Ele não é patrão. É porque a mulher ela é mais sentimental, o homem é mais razão. Por isso Deus colocou o homem para liderar com a cabeça e não com o coração apenas. O homem deve amar, deve respeitar sua esposa, sim, mas tem que agir dentro da razão. Ele tem que agir como Cristo agiu. Cristo amava o mundo de tal maneira, né, que deu a sua vida por ela, né, por eles, por nós. Mas ele sempre agia dentro da razão, tanto que a resposta deles era desconcertante para as pessoas, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ninguém esperava ouvir aquilo. Honestamente, nenhum de nós teria capacidade de pensar aquilo. Hoje nós conhecemos, então fica mais fácil dizer, eu pensaria assim. Mas naquela época, entendeu? Onde era um machismo muito grande, na verdade, os anciãos do povo, eles se usavam, né, daquela, como é que se diz? Postura, né, daquele poder que foi inculcado a eles, né, foi recebido pela cargo que tinham dentro da igreja para adulterar. Eles eram safados, sim, eles tinham mulheres, eles faziam as coisas escondidas. Alguns, sim, eram fiéis, mas muitos deles viviam gozando dos prazeres da vida, como dinheiro, fortuna, sacrificando as pessoas, mas ele mesmo não fazia o sacrifício, aquelas coisas, a hipocrisia de hoje, né? Tipo os socialistas de iPhone, a mesma coisa. Então, nós devemos observar, se você quer se dizer católico, se você quer entrar um dia no reino dos céus, você tem que se converter. Eu também tenho que me converter todos os dias. Eu falo você, eu estou me incluindo, pelo amor de Deus, tá? Falo é o modo de dizer você, porque eu estou conversando com pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Então é assim que tem que ser. Não dá para ser de qualquer maneira. Então vamos para o resumo desse artigo, né, desses parágrafos. Resumindo, parágrafo 1207. Convém que a celebração da liturgia Convém que a celebração da liturgia tenda a exprimir-se na cultura do povo em que a igreja se encontra, sem submeter-se a ela. Por outro lado, a liturgia mesma é geradora e formadora de culturas. 1208. As diversas tradições litúrgicas ou ritos legitimamente reconhecidas por significarem e comunicarem o mesmo mistério de Cristo, manifestam a catolicidade da Igreja. O critério que geralmente a unidade na popularidade das tradições litúrgicas é a fidelidade à tradição apostólica, isto é, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos dos apóstolos. Comunhão significa comunhão significada e assegurada pela sucessão apostólica. Eu até mudei um pouco agora aqui, eu ri porque meu gato chegou, eu achei que ele fosse meter a cara, minha gata, né? Bem em frente à câmera. Chegou bem perto, mas mudou de ideia.
Segunda seção, os 7 sacramentos da Igreja. Parágrafo 1210. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, a saber, o batismo, a confirmação, que é a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Não existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. 1211. Segundo esta analogia, exporemos primeiramente os 3 sacramentos da iniciação cristã, capítulo 1. Em seguida, os sacramentos de cura, capítulo 2. E, finalmente, os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, capítulo 3. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas permite que os sacramentos foram um organismo no qual cada um especificamente tem seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos são ordenados a este como a seu fim. Ou seja, todos os outros sacramentos nos levam à Eucaristia, porque é a verdadeira comunhão com Cristo. Capítulo 1. Os sacramentos da iniciação cristã. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação na natureza divina que os homens recebem como dom mediante a graça de Deus apresenta certa analogia com a origem. O desenvolvimento e a sustentação da vida natural, os fiéis de fato renascidos do batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos. Depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por meio deste sacramento de iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Artigo 1º. O sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Vitae spiritualis aiuna. Anuna. Eu não sei. Falei latim não, tá? Eu estou experimentando. A porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo. Olha, somos membros do corpo de Cristo. Isso aí muitos de nós católicos já sabemos, né? Somos incorporados à Igreja e feitos participantes da sua missão. Qual é a missão? Levar o Evangelho da salvação. Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo.
O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Como é chamado este sacramento? Parágrafo do 1214. Ele é denominado batismo com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar, baptizen, em grego, significa mergulhar, imergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele a ressuscita como nova criatura. 2 Coríntios 5:17 e Gálatas 6:15. Este sacramento é também chamado o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Tito 3:5. Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o espírito iluminado, depois de receber no batismo o Verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. João 1:6. O batizado, após ter sido iluminado, se converte em filho da luz e em luz ele mesmo. Efésios 5:8. Engraçado que quando eu era garoto, nem estava na igreja, e eu tinha o meu nick nas redes sociais, era filho da luz, eu nem sabia disso. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, união, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que existe de mais precioso. Dom que é conferido àqueles que nada trazem, graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio, tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Nossa, que explicação linda do batismo. Tá vendo? Ele nos purifica, ele nos traz a conversão a Deus e perdoa nossos pecados, né? Nos torna limpos, dignos de sermos chamados filhos de Deus. O batismo na economia da salvação. As refrigerações do batismo na Antiga Aliança, 1217. Na liturgia da noite pascual, quando da bênção da água batismal, a Igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que já prefiguravam o mistério do batismo. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Desde a origem do mundo, a água está criatura humilde. A água, esta criatura humilde, é admirável e a fonte da vida e da fecundidade.
a Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas recebessem a força de santificar. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação. Pelo batismo, por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas da água. 1 Pedro 3:20. Eu vou dar uma olhada aqui. É um pouco longo, né? Tá. Na própria água do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepulta-se os vícios e fizestes nascer a santidade. Parágrafo 1220. Se a água da fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. 1221. É, sobretudo, a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido da água do batismo. 1222. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida. Nossa, hoje a descendência de Abraão, imagem da vida eterna, a promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. O batismo de Cristo. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização em Cristo Jesus, que começa sua vida pública depois de tornar-se feito batizar por São João Batista no Jordão. E após sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos. E depois, fazei que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo, preludiando a nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. Pessoal, vou encerrar por aqui. Vou ter que encerrar por aqui porque chegou visita na casa e a minha esposa não sabe falar baixo, já deve estar saindo até o som da voz dela aqui. E eu vou interromper, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Paramos no parágrafo 1225 e tornarei a ler na próxima, se Deus quiser.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.